minhas queridas e meus queridos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez é sobre pincéis de olhos. Eu fiz de novo aqui umas alterações à luz. Eu não quero que desconsiderem, não quero que pensem que eu desconsiderei a vossa opinião. Para o vídeo não ficar muito longo, eu deixo-vos aí em baixo na caixinha de informações o porquê que eu fiz esta alteração. Mas vamos seguindo, porque senão depois o vídeo fica muito longo, mas se quiserem saber o motivo, eu deixo aí em baixo. Não quero que sintam que eu desconsiderei toda a opinião das meninas que me deixaram no último vídeo. Muito obrigada, vocês são umas fofas. Vamos então passar aqui aos pincéisinhos de maquilhagem. Desta vez é sobre pincéis de olhos. No final do vídeo vai haver um sorteiozinho. E já é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo porque estava muito longo e eu não queria que o vídeo ficasse demasiado longo e maçador, e então é a segunda vez que eu estou a gravá-lo. Mas vamos lá a isto. Começando então pelos pincéis de sombra. Os pincéis de sombra para aplicar sombra na pálpebra são aqueles pincéis normalmente assim achatados. Há maiores, há mais pequenos, vai depender muito do tamanho do vosso olho, do tamanho da vossa pálpebra. Se vocês têm o olho pequeno e uma pálpebra pequena, vão ter que sempre optar por pincéis mais pequenos, enquanto que se tiverem o olho maior podem usar estes assim maiores. Contudo, também lembrem-se de uma coisa, pincéis mais pequenos vão mais ao detalhe. Quando vocês quiserem criar aqueles efeitos de pálpebra mais colorida, de um mais claro até ao meio, depois um mais escuro, etc., vocês precisam sempre de pincéis que sejam mais pequenos. Outra coisa que estes pincéis também são bons para aplicar aqui iluminador mesmo junto ao osso da sobrancelha. Eu normalmente com o pincel de esfumar aplico um tom aproximado do meu tom da pele, mas mais claro, assim um mate, que vai ajudar a esfumar melhor aqui o tom do côncavo para fazer uma transição mais suave. E quando quero aplicar um iluminador assim mais detalhado, até vou mostrar o exemplo, quando quero assim uma coisa mais detalhada, deixem ver aqui, um dos pincéis esteja limpo, este está limpo, o que eu faço é, faço isto assim, estão a ver? E fica logo, dá ali brilho, estão a ver o efeito? De um para o outro, e então é o que eu faço quando quero uma coisa mais detalhada e ficar, porque eles vão colocar mais quantidade de sombra do que um pincel de esfumar, não aplica, a sombra não fica tão concentrada, então quando queremos uma coisa mais realçada, estes pincéis também servem para isso. Passando agora aos de esfumar, tudo o que seja assim mais farfalhudo são pincéis de esfumar. Existem vários formatos. Eu vou-vos falar daqueles que eu tenho. Ainda dos de sombras, há uns que não são tão achatados, como por exemplo este aqui, este é o E55 da Sigma. Ele não é tão achatado quanto estes aqui, por exemplo, e aquele já desmaiou, porque e eles são bons que quando dá para vocês aplicarem e esfumarem logo a sombra no côncavo ao mesmo tempo, para não ficar uma coisa tão demarcada. Claro que quando vocês querem, por exemplo, estão a fazer um cut crease, precisam de uma coisa mais ali detalhada, mais demarcada, tem que ser destes assim mais achatadinhos, que é para conseguirem mesmo fazer aquela linhazinha. Agora, então, os de esfumar, existem de vários formatos. Eu vou-vos falar aqui da minha marca, do Arja Makeup 102, eu às tantas já me baralho. E então, ele é um pincel que é de cerdas sintéticas e ele é assim ligeiramente achatado. Eu confesso que quando eu pensei nele, eu gostava muito do formato do E25 da Sigma, mas na minha opinião ele era demasiado grandalhão para os meus olhos. Ele depois com o uso ele começa a abrir muito e depois o esfumado já saiu mais um esborratado com o esfumado de sombra, estão a ver a ideia? E eu queria um pincel que esfumasse, mas fosse uma coisa mais controlada, que eu conseguisse controlar mesmo o sítio, ou conseguisse ficasse o côncavo um esfumado mas não demasiado esborratado, ficasse mais marcado ao mesmo tempo, e daí foi como surgiu este pincel. Ele é um pincel de cerdas sintéticas, por isso pode ser utilizado tanto com fórmulas em creme como com fórmulas em pó, líquidas, etc. E como ele é ligeiramente achatado, também dá para aplicar a sombra, se tirarem a sombra assim, aplicarem assim com batidinhas na pálpebra. Claro que não vai tão ao detalhe como este, por exemplo, vocês quiserem fazer um cut crease, esqueçam lá isso. Mas para se safarem, se não tiverem mais nada à mão, safam-se bastante bem para o dia-a-dia. Ele é um pincel que ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é bastante maleável. Isto parece um bocado estranho, firme mas maleável, porque as cerdas não deformam, ele mantém-se sempre assim, direitinho, mas ele ao mesmo tempo é muito maleável e macio, e então daí ele tem uma durabilidade também bastante grande.
Vocês podem utilizá-lo quer para aplicar sombra no côncavo, podem aplicar no osso da sobrancelha. Há quem me diga também que gosta de usá-lo para aplicar sombra aqui mais esfumada. Eu confesso, no meu caso, eu acho que fica demasiado, é demasiado grande para aqui, mas tenho pessoas que usam dessa forma. Como ele é um pincel sintético, podem usá-lo para aplicar corretor, podem também usá-lo para definir aqui os contornos do nariz. Eu, nesse caso, sou franca, prefiro o E25 da Sigma, porque esfuma melhor aqui ao pé do nariz do que este, deixa mais marcado. Podem depois vocês inventar as utilizações que quiserem, mas pronto, é um pincel de esfumar. Depois há estes assim mais redondos. Desculpem, há mais pequeno, há maiores. Este é um da Sephora que eu comprei há anos nos saldos e grande, está impecável. Só que ele é muito grande também para mim, é muito grande para os meus olhos. Claro que vocês depois também têm que adaptar o pincel de esfumar ao vosso tamanho de olhos. Eu estava aqui a ver outro que eu quero-vos mostrar. Está aqui. Vocês têm que adaptar o pincel de esfumar também ao tamanho dos vossos olhos. E este eu até uso para aplicar pó nos meus lábios quando eu quero dar efeito mate a batons que não são mate. Eu tiro um bocadinho com o dedo, aplico e depois com o pincel aplico mais um pouco de pó e esbato assim e fica impecável. Este tem um formato muito peculiar, há que chama pata de veado, salvo erro. Este é da Royal & Langnickel, é o C460. Ele não me dá jeito nenhum para usar no côncavo, mas é ótimo para usar no osso da sobrancelha, porque conforme ele aplica a cor, ele ajuda a esbater quando a sombra aqui do côncavo vai demasiado para cima, ajuda a suavizar e fica espetacular. Também funciona bem para os contornos do nariz, porque ele também esbate bastante bem a cor, mas eu uso para o osso da sobrancelha. Depois tem estes assim que são um pouco mais pequenos, ou seja, quanto mais pequeno for o pincel, mais detalhado é a coisa. E depois também vai depender do tamanho dos vossos olhos. Este aqui é o E45 da Sigma, eu gosto bastante dele, porque ele é assim mais pontudo. E então quando eu quero o côncavo um bocadinho mais marcado, não tão marcado quanto com um pencil brush, estão a ver? Mas um bocadinho mais marcado com um pincel de esfumar normal ou com o 201 da minha marca, eu uso este. Eu vou-vos tentar mostrar aqui na mão o exemplo, vou tirar aqui uma sombra preta. Como ele só fica com a sombra aqui na ponta, vocês aplicam e ele fica mais aqui, é mais no meio, mais concentrado a cor. Eu acho que na mão não dá tanto efeito como dá nos olhos, mas ele encaixa e fica no meio mais a cor concentrada do que no resto, então fica ali, estão a ver, fica muito bonito. Depois, ainda, por exemplo, este aqui da Sigma é o E50, este é bastante grande, este é um pincel supostamente, este é o Large Fluff, é um pincel que, isto não dá para a pálpebra, mas é muito fixe também para aplicar no osso da sobrancelha, porque tal como este, eles batem muito bem a cor, quando a cor sai demais para onde não deve, ele quase que funciona até como uma borracha. Este bate mais, este funciona mais como uma borracha. Parece que tira logo do sítio aquilo que não é para estar ali. E eu, quando vou demasiado com a sombra até acima, gosto muito também de utilizar. Agora, pincéis de detalhe. Pincéis mais pequenos, aqueles ditos pencil brush. Eu vou-vos mostrar aqui alguns que eu tenho. Pencil brush. Tem, ou melhor, os pincéis de detalhe, tem os chamados pencil brush, são estes assim mais pontudos. Este é o da minha marca, é o Arja Makeup 202. Ele é de cerdas sintéticas, mas ele imita super bem os cerdas naturais, ou seja, normalmente os pincéis de pencil brush de cerdas sintéticas, como eles são mais pontiagudos, acabam por ficar muito duros. Este é bastante maleável, porque tem a ver com o tipo de cerda. Ele, como é de cerdas sintéticas, pode utilizar com qualquer tipo de produto, seja em pó, seja em creme. Para que é que servem os pencil brush? Aplicar sombra aqui embaixo nas pestanas inferiores, aplicar no canto interno dos olhos, ou seja, para tudo o que seja mais detalhado. O côncavo quando querem mais marcado, o V externo, também há que eu uso para aplicar aqui iluminador, e como ele é sintético também podem utilizá-lo para aplicar corretor ou base em zonas mais tipo borbulhinhas, etc, assim mais detalhadas, por causa do facto de ele ser assim pontudo, é ótimo para isso. Depois tem outros assim, este aqui mais pequeno, este é do Boticário, é um dos pincéis de delinear deles. Eu gosto dele para aplicar sombra aqui junto às pestanas inferiores, porque eu gosto de deixar mais marcado. Eu já vi, por exemplo, o maquilhador deles, o maquilhador internacional, o Fernando Torquato, utilizá-lo para o côncavo. Gosto muito do efeito, mas em mim não gosto, acho que fica um bocado esquisito. Mas lá está, vai depender depois do gosto e
do jeito que vocês ganhem com os pincéis, mas este é para coisas ainda mais detalhadas. Este aqui eu gosto muito, que é o 420 da Silk Pro, da Royal Langnickel. Lá está, dá um efeito mais detalhado do que este esfumar, quando eu quero um côncavo um bocadinho ainda mais marcado, ou por exemplo, meto um castanho mais claro e depois meto um castanho mais escuro e crio ali aquela transição, e então uso este para colocar assim o castanho mais escuro no côncavo. Ele dá um efeito mais detalhado do que um de esfumar, mas não tão marcado quanto este, ok? Lá está, consoante o tamanho, conseguem uma coisa mais detalhada. E outra ainda, este eu não gosto muito, porque não há muitas marcas com este formato. Este Royal Langnickel tem este, que é o 427. Outra marca que também tem é a Make Up For Ever, também tem um assim deste género. Eu não gosto muito dele, porque ele é muito grosso e, estão a ver, porque enquanto que os outros são mais pontiagudos, este não, é mais a direito. Então fica uma risca grossa. Estão a ver a ideia? Não gosto dele. Só uso para colocar iluminador aqui no canto interno dos olhos. Mais nada. Mas lá está, são questões de gosto. Depois tem estes cerdas assim curtinhas também. São que delinear. Para delineados, para pôr nas pestanas inferiores, pestanas superiores quando querem um delineado mais suavizado. São para isso. Depois tem ainda, de eyeliner tem vários. Tem estes assim de corte oblíquo que tanto dá para sobrancelhas como para o eyeliner. Tem depois estes assim mais pontiagudos e depois ainda há uns fininhos, que são estes, normalmente até se estragam bastante. Eu aconselho a quem tenha menos prática ir pelos oblíquos, porque, e principalmente com os oblíquos e com eyeliner em gel, porque vocês vão conseguir muito mais facilmente fazer o delineado, porque tem, digamos que, mais base para, mais para assentar na pele, não é tanto quanto estes, que acabam por ser muito moles e podem mais facilmente fugir do sítio. E mesmo para fazer aqui a asinha, é só, metem logo ali em direção à sobrancelha, fazem logo o traço, depois é começarem a puxar, preencherem por, depois é fazer o traço, fazem o traço, não é? Puxam para aqui, preenchem ali por dentro a asinha e é muito fácil, tipo quase que pousam o pincel nas pestanas e sai logo. Para quem não tenha muita prática é o que eu aconselho. E pronto, estes são os pincéis que eu tinha para vos mostrar de olhos. Por exemplo, há este caso aqui, que este é bem grandalhão, que é o Super Eye Fluff, que é o 448 da Silk. Ele é enorme para os olhos, mas eu gosto muito dele para aplicar aqui nas olheiras o pó, é espetacular para isso. Agora vamos ao sorteio. Então, para sorteio, para uma de vocês, eu tenho depois, não são estes que são os meus, para oferecer um kit completo da Arjan Makeup, que tem os dois pincéis de rosto, que é o de base, o de blush e contornos, e depois os de olhos, o de esfumar e o de detalhes. O de esfumar, como eu vos expliquei, podem usar também para aplicar sombra na pálpebra. E deixo as regras aí embaixo na caixa das informações, bem como o link para o formulário, porque é muito mais fácil para mim os formulários do Rafflecopter, porque eu próprio tenho um sistema quase todo automático, confirma facilmente as coisas e é mais fácil para mim lançar por lá as vencedoras do que depois estar aqui a copiar os vossos comentários para um Excel e dar uma seca. Por isso, tudo aí em baixo. Muito obrigada por assistir, és o maior, ficaste aqui até ao fim e já sabes, sábado há vlog da semana, todos os sábados até ao final do mês. E pronto, essas coisas todas. Se és novo por aqui, subscreve, visita o meu blog, redes sociais, segue-me, stalker mesmo, tipo ali ver o que é que a Tânia está a fazer toda a hora. Mas pronto, olhem, muito obrigada por assistir. Se és novo aqui, já sabes, subscreve. Quem gostar muito deste vídeo, partilhe com as amigas, ajude-me a chegar rapidamente aos 3.000, está quase 3.000 seguidores. Ajudem-me a chegar a mais pessoas e por isso os vossos comentários, as vossas avaliações aqui do vídeo são muito importantes, porque quanto mais comentário e avaliações, mais facilmente os vídeos, quando alguém for, por exemplo, no YouTube procurar por pincéis de olhos, mais facilmente ele aparece ali destacado nas primeiras páginas. Por isso, ajudam-me com isso, posso contar com vocês, eu sei que posso contar com vocês. Outra coisa, dia 14, 2 a 8 dias, dia 14, às 10 horas da noite, live, aqui, o meu primeiro live, ai credo, eu já nem sei falar, vai ser um direto, vamos falar português, direto aqui, dia 14, próxima quinta-feira, às 10 da noite, 14 de abril de 2016, porque eu não sei quando é que vocês vão estar a ver este vídeo, 14 de abril de 2016, já sabem, o primeiro live, acho que é isso, direto, whatever,
aqui no canal, conto contigo lá, ok? Beijo enorme!